13. Em várias passagens do artigo, Lia Luft insere comentários sobre o seu próprio discurso, sinalizados com parênteses ou travessões. Transcreva do artigo um exemplo dessas inserções que fogem ao fio das ideias. Então, eu tenho aqui como sugestão, de modo que, aí entre parênteses, ela fala assim, perdão. Vejo sem entusiasmo as campanhas em favor dos animais, pelo menos enquanto se deletarem tão facilmente homens e mulheres. Então, quando ela fala perdão, ela está utilizando aqui um comentário sobre o próprio discurso dela, certo? E então, por isso que ela coloca entre parênteses. 14. Você concorda com o ponto de vista da articulista Lia Luft no texto Baleias Não Me Emocionam ou discorda dele? Então, você curtiria ou não este texto caso ele estivesse sendo lido em um site? Use um emoji ou um emoticon para demonstrar o seu sentimento. Então, aqui nessa 14, ele tem um retângulo ali com um espaço para você desenhar uma carinha para demonstrar qual é o seu, se te emocionou ou não, né? Então, você vai demonstrar, assim, o seu sentimento a respeito desse texto. 15. Exponha sua opinião e defenda usando argumentos para sustentá-la. Depois, compartilhe seu texto com a turma. Então, aqui nós temos 12 a 15 linhas para se escrever a sua opinião a respeito desse tema aqui, beleza? Em seguida, vocês fizeram a leitura, né, da água virtual e consumo consciente e nós vamos então para a correção desse texto. Na página 33, o exercício 2, a água virtual e o consumo consciente é um artigo de opinião. Qual é a opinião defendida neste texto? Então, a opinião defendida aqui é que a partir do momento que a pessoa é informada sobre o consumo da água virtual, ele vai vai mudar o seu hábito. Então, vai tornar a sua vida, né, o seu consumo mais consciente. Número 3. Um artigo de opinião em geral apresenta um título instigante ou polêmico. Isso acontece com o título do texto. Registre suas impressões sobre ele, em seguida proponha outro título para o artigo e explique o critério utilizado por você. Então, aqui tem 2 itens. O primeiro item, opinião sobre o título. Vocês vão lá, vão ler o título. Qual é o título? Água virtual e consumo consciente. O que você achou desse título? Esse título, ele é um título instigante, polêmico? Então, você vai colocar o seu comentário aqui a respeito do título. Pessoal, tá? Então, essa resposta aqui é pessoal, a próxima não tem como corrigir. Proposta de um novo título e critério utilizado. Este também. Essa proposta que vocês fizeram, tá? Deve estar aqui escrita na apostila. E qual foi o critério que vocês utilizaram para criar este novo texto? Página 34, exercício 4. Que efeito o texto A Água Virtual e o Consumo Consciente de Gustavo Caram teve sobre você e seus colegas do grupo? Registre sua resposta. Então, aqui no caso é só sobre vocês, né? Você vai escrever aqui, né? Já escreveu, no caso, a resposta de vocês, o que causou em vocês, então, esse texto. Vocês, uma resposta pessoal. Número 5. Em relação à linguagem utilizada pelo articulista, o que você observou nas sentenças do texto? São longas, são curtas, longas, em linguagem fácil, difícil, bem ou mal encadeadas? Explique. Então, esse texto ele foi escrito em sentenças longas, tá? Elas não eram curtas, eram sentenças longas, entretanto, elas eram bem encadeadas e em linguagem fácil, uma linguagem de fácil entendimento, certo? 6. Ao produzir um texto de opinião, qual a importância da linguagem do articulista? Justifique sua resposta. A linguagem do texto é que faz com que o leitor se deixe seduzir pelo
assunto e leia o texto do início ao fim. Então, por exemplo, se eu pegar um texto e for ler esse texto e o texto tiver uma linguagem a qual é muito complicada, que eu não estou entendendo nada, esse texto vai me seduzir? Eu vou ler do começo ao fim? Só se eu tiver muita necessidade dele. Se eu precisar ele para alguma formação, para alguma coisa, para alguma prova, alguma coisa assim, eu vou ser obrigada a ler, mas aí eu vou ser obrigado a ler. Agora, se é um texto que a linguagem me agrada, que o tipo que o autor escreve me atrai, então eu vou ler com prazer, certo? Então vamos lá. 7. Em relação ao interlocutor, que relação o artigo estabelece com o leitor? Proximidade, distanciamento, cumplicidade, rejeição ou outra? Então aqui é proximidade, certo? Vocês sabem que quanto mais proximidade ele tem com o leitor, mais ele vai conseguir fazer com que o leitor reflita sobre o uso dessa água consciente, tá? Então, quanto mais distanciamento, menos ele consegue exercer o objetivo dele. Então, se ele tiver mais proximidade com o leitor, ele consegue o seu objetivo. Número 9, da página 35, é uma resposta pessoal que vocês, era só para vocês verem no texto quais são os argumentos, né? Quais são os tipos de argumentos que foram utilizados. Aí nós partimos então para a nossa última página, que também é uma resposta pessoal, um texto que foi pedido para vocês escreverem. Qual é a água, o que é a água virtual e no que consiste o consumo consciente desta água? Responda essas duas questões escrevendo um artigo de opinião entre 12 e 15 linhas, a ser publicado no jornal, no mural da escola, visando atingir os leitores de sua faixa etária. Então isso daqui, por enquanto, continua no livro, tá? Façam aqui, tem também a parte para a produção de texto lá no final. Uma coisa que eu queria ver com vocês é que para a próxima semana, o dia que nós teremos o nosso Tira Dúvidas, vocês realmente vejam todas as dúvidas que vocês têm a respeito do tema, tá? A prof vai falar um pouquinho sobre o que vai cair, né, na avaliação. Que a avaliação é sobre artigo de opinião, mas lembra daquele meu pedido que era para ter sido feito no dia 9, que é o rolezinho lá no shopping? Então eu gostaria que vocês estivessem com esse texto pronto para nossa aula da sala virtual, tá? Então, nesse dia, vocês vão fazer a leitura desse texto. Então, eu preciso que vocês estejam presentes e com o texto já em mãos, tá certo, pessoal? Então eu aguardo vocês e até a próxima. Beijo!